Eu tenho uma pergunta com relação a isso. Eu vou puxar um pouco para os dias atuais, tá? Porque isso é uma pergunta até pessoal mesmo, minha. Quando eu vi o documentário, eu me questionei, porque tem uma parte do documentário lá, do Invasão Bolchevique, que a gente, que aparece lá esses financiadores bilionários, principalmente ali dos Estados Unidos. Você tem os Rockefeller, né? Você tem aquelas grandes famílias que financiam a Rússia, a Revolução Comunista na Rússia. Sim. Por que hoje, né, a gente fala também do globalismo, aquela coisa toda, por que hoje esses mesmos bilionários, você pega o George Soros, toda essa galera também americana, estão financiando a Ucrânia e não a Rússia? Lá atrás os caras estão financiando a Rússia, assim, por que agora eles decidiram financiar a Ucrânia e antes eles financiaram a comuna russa lá? Eles sempre estão financiando o que parece mais liberal. Tá? Porque qual é a ideia? A ideia é que para o capitalismo se desenvolver... Eu vou tentar seguir esse raciocínio sem fazer muito juízo de valor, porque esse troço é complexo, tá? Sim. Mas, assim, a ideia é que a partir... Vou voltar um pouquinho, tá? A partir da construção do Banco da Inglaterra... a partir da construção... Pega. A partir do Banco da Inglaterra, tu pode emitir dinheiro sem comprovação desse dinheiro. E tu pode enriquecer muito mais rápido. Por quê? Porque tu pode pegar empréstimo. Antes a usura era proibido e isso conversa até com a questão antijudaica, né? A gente costuma aprender nas escolas uma falsa versão de que o mundo era todo bonzinho com os judeus e de repente Hitler malvado com os judeus. A gente faz isso para tirar a nossa culpa acerca de um evento histórico que foi o estopim de uma determinada perseguição ao judaísmo. Porque antes da Alemanha nazista, o Ocidente não era simpático aos judeus, em geral. Tá? A Rússia também não Rússia era assim. Era talvez o pior deles. O pior de todos. Exatamente. Inclusive, esses reinados que a gente citou, no geral, era bastante contra os judeus. Alexandre III. Os Romanov eram obsessivos. A última dinastia russa, que são a dos Romanov, eram obsessivamente antijudaicos. Tá? Então tem até os pogroms lá, que é basicamente tu ir lá e quebrar pau todos os judeus. Tinham zona de assentamentos, os caras moravam em lugar, precisavam de passaporte para se mexer. Ou seja, antijudaísmo pegando. Por questões que não eram só religiosas, né? Mas bastante também. Não, mas o que eu quero dizer assim... Quando tu fica conhecido como... Por favor, não estou fazendo juízo de valor. Quando tu fica conhecido como o povo que matou Jesus Cristo numa civilização de hegemonia cristã, isso não facilita as coisas, entendeu? Entendi. Então, teve esse bode expiatório. Depois teve a questão do judeu fazer uso da usura, do empréstimo, do dinheiro, o que fez eles desenvolverem toda a tecnologia bancária. Toda a tecnologia bancária é um desenvolvimento muito atribuído à civilização sionista. Mas o ponto é que, a partir do momento que a usura deixa de fazer parte da lei local e o banco pode ter o monopólio da usura, e é estabelecido o Banco da Inglaterra, o dinheiro perde a necessidade de lastro. Eu estou falando assim, mas é tudo gradual, cheio de coisa, né? Mas o dinheiro perde a necessidade de lastro e as pessoas conseguem enriquecer rápido. Por quê? Porque se o meu negócio está dando certo, eu pego empréstimo. E aí eu pego esse empréstimo, boto no meu negócio, e ele bomba, e dá mais certo, eu pego um novo empréstimo. Então, em uma única geração, tu consegue se desenvolver muito. Se tem tornou alguma coisa comum... a ver com o governo Nixon lá, o Não, padrão o governo Nixon ouro? vem 400 anos depois, né? Mas então antes os caras já... Não, antes o governo Nixon teve o choque Nixon, foi o último processo de deslastreamento da moeda. A gente pode chamar que foi a última... Acho que mas já começou lá tem a ver atrás, no sentido que o Lucas está falando da primeira evento. Deslastreada da moeda, você está falando do ponto final. Beleza. Mas as duas coisas estão relacionadas. E aí acontece essa expansão e os bancos adquirem um enorme poder. Então a gente vem... Lembra dos ciclos civilizacionais que eu falei no começo para entender a Rússia? No começo você tinha o ciclo das armas. Quem tinha mais arma era mais poderoso. Depois você tem o ciclo da terra. Quem tem mais terra é mais poderoso. E você está entrando, a partir da fundação do governo do Banco da Inglaterra, você está entrando no ciclo do capital. Quem acumula mais capital é mais poderoso. A partir disso vem a Revolução Francesa como resposta e Marx, estudando a Revolução Francesa, cria o marxismo e a marcha histórica do socialismo, que viria uma revolução do proletariado. Tá? E aí esses bancos eles começam a querer emprestar mais dinheiro e ter mais poder econômico, mais poder de capital. E isso faz com que eles tenham que combater uma herança cultural de combate aos juros, de combate à usura, e uma herança cultural de combate ao empreendedorismo. E aí o empreendedorismo é uma palavra bem da moda, eles não ficavam falando, não era palestra de empreendedor, né? Era combate à ideia do empresariado, da ascensão da burguesia. Então eles financiam Revolução Francesa, que é uma ascensão da burguesia, eles financiam algumas vertentes, algumas respostas tardias da Reforma Protestante, porque eles querem
que quebre mais esse poder, e depois vai vir Max Weber, vai desenvolver a ética protestante muito em cima disso, de financiado por esses bancos, etc. e tal. Então, eles vão tentando financiar tudo que liberaliza a sociedade e facilita a lógica da produção econômica. Sim. Quando chega a Revolução Russa, o czar é entendido como uma bolha fechada. Eles querem quebrar aquilo lá, e eles estão entendendo com uma certa ignorância acerca dos eventos históricos, já estão flertando com o socialismo, já estão com uma ideia forte nisso aí, mas é o que o Marx chamava de socialismo pequeno burguês. Tá? Que o que eles estão querendo não é a mesma coisa que o comunista, que é uma ditadura do proletariado, etc. e tal. O que eles estão querendo é a vertente que venceu do socialismo, que a gente vive hoje. Sim, que é a vertente da social-democracia inglesa, que chegou à conclusão que, em vez da gente tomar as armas, o governo com as armas, e estabelecer uma ditadura do proletariado que vai nos levar para a utopia do comunismo, nós vamos assumir uma máquina estatal que vai crescer gradativamente, frequentemente, e, por conseguinte, fazer o aumento e a taxação progressiva de impostos. E isso vai centralizar o poder até que seja democrático, por isso social-democracia, socialismo democrático, até que seja democrático o desejo da intervenção estatal e se equilibre a distribuição de riquezas dessa forma. Isso venceu, tá? Isso é o welfare state, isso é o que está vencendo hoje. Essa visão da esquerda mais ocidental, ela tem até um nome que se usa no começo do século XX, que é essa mesma época. Nós estamos falando da época da Revolução Russa, não de uma outra. Na Inglaterra era chamado de socialismo fabiano. Fabiano faz referência ao Fábio Maximus, que foi o general que derrotou Aníbal, circulando ele, indo lentamente. Os fabianos até têm um símbolo, que é o lobo na pele de cordeiro. Que é você engana a cultura, você coloca uma coisa que não parece socialista, mas na verdade é engraçado o logo ser tão explícito. Eu ia falar exatamente isso. Não, esse é o logo do negócio. Os caras nem escondem, assim, né? E o socialismo fabiano criou a London School of Economics, que é uma das escolas de economia mais importantes. Soros, e dessa tradição de economia britânica, passa por ela, ele que era um liberal, mas que bebe também dessa tradição, Lord Keynes, que foi um dos mentores de Bretton Woods, foi uma das grandes reformas econômicas. Nos Estados Unidos, isso tem um outro nome, essa mesma vertente. Os americanos, nessa época, chamam isso de progressismo. Inclusive, os Estados Unidos, no começo do século XX, entrou no que a gente chama da era progressista. É muito louco, porque a gente acha que progressismo é uma coisa que surgiu nos Estados Unidos em 2020. Mas, na verdade, a eleição do Woodrow Wilson, que foi o presidente americano da Primeira Guerra Mundial, que quis puxar a Liga das Nações, fazer toda essa parte, todas essas reformas, era uma eleição do movimento progressista. O Wilson se via como progressista e tal. E muitos desses americanos que apoiaram isso se viam como progressistas. Nos Estados Unidos, inclusive, era uma febre, porque os progressistas viam que esse surgimento da Rússia era um experimento social super importante. Falavam, poxa, a gente vai finalmente descobrir o que está acontecendo. Na França, normalmente eles chamam isso de Nouvelle Gauche, que é a nova esquerda, que é uma outra para diferenciar de uma esquerda mais antiga na França. Mas, embora o nome seja diferente, os três têm uma forte coisa em comum. Todos eles vão para uma mesma linha, que é tendência... querendo buscar mais governo mundial, socialismo que eles chamam de socialismo democrático, socialismo gradual e assim por diante. Mas na época é importante entender que o leninismo ele não é tão claramente distinto na cabeça das pessoas dessa outra vertente. Claro. Porque não aconteceu a revolução, então ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente está hoje pós-abertura de documentos da União Soviética, e quando a gente fala de leninismo e revolução, a gente já pensa em stalinismo, já pensa em Gulag, já pensa em Holodomor, já pensa em um monte de coisa. Naquela época ninguém sabia. Entendeu? Era só um grupo de socialistas tentando derrubar o governo, e para essa galera Banco da Inglaterra, era uma coisa meio parecida com o que eles tiveram lá pela Europa Ocidental. E a Revolução Francesa, no final, foi bom para todo mundo lá. Sim. Entende? Pra essa todo galera mundo lucrou. No final deu bom, entende? A bolsa subiu. No final, a Revolução Francesa foi bom, porque deu poder para a burguesia era mercantil. Então, isso foi forte para eles. E eles, então, respondendo objetivamente a tua pergunta, por que eles financiaram a Revolução Russa e financiam hoje a Ucrânia? Primeiro é necessário distinguir e dizer que os ideais da Revolução Russa não são os mesmos ideais do Vladimir Putin. Muita coisa mudou de lá para cá, espero que a gente tenha tempo para falar disso mais adiante. Teremos. Segundo, os dois parecem para eles alternativas liberais. Olha como o Putin é vulnerável aos mercados internacionais. Ele usa o rublo, que é uma moeda que ninguém gosta, ele controla as commodities de uma forma que ninguém gosta, ele controla a economia russa através de uma política de oligarquia que pouca interferência estrangeira tem lá dentro, ele não conecta com o sistema internacional na hora de declarar imposto de renda, então por isso que a Forbes não bota a fortuna dos russos lá, ninguém sabe nada acerca de como é que está a situação lá dentro. Então eles são hostis à lógica
globalista no sentido não conspiracionista do termo, Sim, tá? sim, sim. Eles são hostis à lógica de uma globalização mais forte. Então, hoje, globalismo para eles, ocidental. para os financiadores, a Ucrânia é moralmente mais desejável e utilitariamente mais lucrativa. Na época, a Revolução Russa era uma aposta moralmente mais desejável e utilitariamente mais lucrativa. Isso não quer dizer que naquela época os bancos estivessem comprando todos os horrores advindos da Revolução Russa. Mas, como a gente disse aqui, eles não eram conhecedores desses horrores futuros. Exato. Então, é mais ou menos esse o motivo que eu interpreto Eles, do porquê esse financiamento... Eles viram que deu bom ali pra eles na Revolução Isso. Francesa, eles falam, pô, vamos por que apostar não vamos, aqui vamos pra ver apostar qual de que é. novo? E, claro, você tem que entender, é bem importante isso. Eles se veem com pessoas de esquerda. Porque o liberalismo é uma ideologia que, para o século XIX, é uma ideologia de esquerda. E não é tão claro até que ponto a Revolução Russa não é uma revolução da mesma linha liberal. Embora os termos sejam radicalmente diferentes para nós, nós temos que nos colocar na época. Porque o Lenin chega lá e fala, tem um discurso direitos iguais, liberdade, para cooptar os caras. E ninguém viu um gulag, ninguém viu nenhuma ditadura. Não tem ditadura do proletariado. Ditadura do proletariado Nunca talvez seja... aconteceu. Ditadura do proletariado talvez seja só mais um regime como esse da França. Não há uma clareza para todo mundo. Então, essa visão... e por que não tentar um experimento? Se as ideias socialistas são tão bem desenvolvidas, se elas têm uma base científica, e a Rússia é tão retrógrada e tão ruim, Quem sabe eles antes da gente. né? E aí a gente vê o que acontece, vê se é uma Só para boa... analisar, aconteceu a mesma coisa com a China há poucos anos atrás. A China foi financiada em peso, como Sim, uma tentativa de peso, descobrir o que ia acontecer. Então, A gente fala no Fim das essas Nações. fundações famosas meio que queriam... Era uma soma de coisas. Os Estados Unidos queriam vender para a China, queriam atenuar eles como poder, né? Então queriam entrar lá dentro. Foi no Deng Xiaoping, abertura. Isso, a China Tá. queria receber grana, precisava modernizar o modo socialista de ser. Os caras queriam financiar. Alguns ideólogos achavam que isso ia criar condições de liberdade privada. E os caras mais sagazes tinham uma ideia de... Vamos ver. O que acontece? O que acontece se eu botar um governo totalmente ditador e central com economia de mercado? Será que dá melhor?